cujo primeiro subscritor é o senador Aécio Neves, e que estende a licença maternidade por período indeterminado em caso de nascimento de prematuro, durante o período em que o recém-nascido permanecer submetido à internação hospitalar, dando tranquilidade à mãe que, já vivendo a angústia do pós-parto, em condições adversas, antecipado por motivos alheios à sua vontade, não pode ficar submetida de ser prejudicada profissionalmente. O PRB encaminha sim, presidente. O PRB encaminha sim. Se não houver objeção da Casa, senadora Marta Suplicy. Eu queria parabenizar o projeto, senador Aécio Neves, fruto da sua própria experiência e conversando com várias mulheres que passam a mesma situação, vários casais, e parabenizar a senadora Simone Tebet, que muito habilmente conseguiu fazer um relatório que mostra a dificuldade das que as famílias enfrentam. Esse é um momento especial para milhares de mães nesse país que enfrentam essa dificuldade. A sensibilidade do senador e da senadora colocam o projeto na ordem do dia. Senador José Serra. Permite, senhor presidente, encaminhar meu voto pessoal positivo para o projeto do senador Aécio. Ele é um pouco cético quanto aos meus conhecimentos de saúde e de educação infantil, apesar de que eu e minha equipe fizemos tanta coisa nessa área na época do Ministério da Saúde. Mas é exatamente por essa experiência que eu quero apoiar enfaticamente e lembrar, senhor presidente, que naquela época nós conseguimos que a Organização Mundial da Saúde aprovasse a proposta de que o período de amamentação recomendado pela Organização Mundial da Saúde fosse o de 6 meses, que, portanto, está muito ajustado ao espírito do nosso senador, que hoje estreia na área da saúde. É muito bem-vindo, senhor presidente. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Presidente, PDT encaminha sim. O PDT encaminha sim. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 58, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está, portanto, aprovada em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição. Senhor presidente, agradeço imensamente a Vossa Excelência, a todos os senadores, e hoje o Senado contraria Nelson Rodrigues, né? Porque nem toda unanimidade é burra. Essa foi uma unanimidade extraordinária dessa casa, unanimidade do bem, unanimidade inteligente. Portanto, solicito a Vossa Excelência que possamos colocar em votação essa matéria também em segundo turno. Se não houver objeção da Casa, como pede o senador Aécio Neves, nós vamos rapidamente colocar em votação a proposta de emenda à Constituição em segundo turno. O PDT encaminha sim, presidente, e pede aos parlamentares que permaneçam no plenário. Nós vamos votar outra PEC em seguida, que precisamos de 49 votos favoráveis. Também muito importante. As senadoras e senadores já podem votar. Nós estamos votando, senhores senadores, em segundo turno, essa mesma proposta de emenda à Constituição. Importante que os senadores permaneçam em plenário, porque teremos também uma importante matéria na sequência que demanda quórum constitucional. Nós estamos votando em segundo turno a PEC número 99, que altera a Constituição Federal para estabelecer como direito das trabalhadoras a licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias, estendendo-se a licença maternidade em caso de nascimento de prematuro, a quantidade de dias que o recém-nascido passar internado. Essa matéria é muito importante, foi aprovada por unanimidade no primeiro turno, está sendo apreciada no segundo turno e teve uma brilhante relatoria
coordenada pela senadora Simone Tebet. O governo recomenda o voto sim, senhor O presidente. governo recomenda o voto Presidente sim. Renan, apenas para que não pare qualquer vota dúvida, sim. e a senadora Simone aqui me chamava a atenção, para que os senhores parlamentares também tenham a dimensão exata do que nós estamos votando e do qual foi o entendimento feito em plenário, por solicitação do líder do governo, a partir da aprovação dessa emenda à Constituição, a licença maternidade para mães de filhos prematuros só passa a contar após a alta daquela criança. Mas o tempo de internação será limitado a um máximo de 8 meses. Portanto, o tempo de internação, atendendo a uma demanda do governo para que pudéssemos votar por unanimidade, terá um limite de 8 meses. Somado aos 4 meses, que são 120 dias da licença maternidade, o prazo máximo, portanto, dessa licença, nos casos, obviamente, mais graves de filhos prematuros, seria, portanto, de 12 meses, de 1 ano, para que não pare qualquer dúvida sobre essa emenda que apresentei em plenário. Foi feito a acordo, votar agora, na seguinte. E o PT? Vota? Vota. Vota? Vota. Ficou acertado. Então, ó. Então tá bem. Não agora, é na sequência agora. Ok. Senhores senadores, estamos em processo de votação nominal. Convido os senadores do PMDB a comparecer ao plenário. Senadora Fátima Bezerra, ainda não votou. Senador Marcelo Crivella. Senador Vicentinho Alves. Rose, não votou, não? Senador Amoraci ainda não votou. Não. Zezé Perrella, oi. Ele empolga. Acho que a gente Se todos já votaram, nós vamos encerrar. PPS, sim. PRB indica o voto sim, presidente. O PRB vota sim. Não tem a... Senhor presidente, o PSDB naturalmente vota sim. Apenas relembrando o plenário que estamos votando o segundo turno da proposta de emenda à Constituição que estende a licença maternidade para as mães de bebês prematuros, na iniciativa do senador Aécio Neves, com a relatoria da senadora Simone Tebet. E já cumprimentamos ambos os parlamentares pela brilhante iniciativa. O primeiro turno tivemos uma votação unânime, teremos novamente a unanimidade da aprovação do plenário e, portanto, o PSDB vota sim. O PR, senhor presidente, reafirma o voto sim. O PR recomenda o voto sim. Nós vamos encerrar a votação. PSC sim, presidente. PSC sim. Rede sim. Rede sim. Sim, 61, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está, portanto, aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição número 99 de 2015. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, que será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, não havendo quem queira discutir, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação da redação final. As senadoras e senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, Senhor presidente, a matéria vai à Câmara dos Deputados. peço a Vossa Excelência que registre meu voto favorável, presidente. Pela ordem, presidente. Senador Edson Lobão, a ata registrará a manifestação de Vossa Excelência. Não, só...
Pela ordem, presidente. Só pedir para Vossa Excelência fazer constar em ata o meu voto favorável à PEC do senador Aécio nas duas votações que eu estava numa audiência no STJ. A ata registrará a manifestação Agradeço do Vossa Excelência, senador Flecha Ribeiro. Proposta de emenda à Constituição número 113, número 187 na Câmara dos Deputados, que reforma as instituições político-eleitorais, alterando os artigos 14, 17, 57 e 61 da Constituição Federal e cria regras temporárias para vigorar no período de transição para o novo modelo, acrescentando o artigo 101 ao ato das disposições constitucionais transitórias. A matéria depende, para sua aprovação, de parecer da CCJ. A proposta foi incluída em ordem do dia por requerimento aprovado pela unanimidade dos senadores. Eu concedo a palavra ao senador Raimundo Lira para proferir parecer em substituição à Comissão de Constituição e Justiça. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu recebi, por determinação do meu líder Eunício Oliveira e do meu presidente José Maranhão, a honra de relatar a PEC 113, a chamada reforma política. Chegou aqui a PEC da Câmara dos Deputados com 11 artigos. O primeiro trata do financiamento de campanha, o segundo trata de vedação à reeleição para o Executivo, o terceiro artigo trata de restrição no acesso dos partidos políticos ao fundo partidário e ao tempo de televisão. O artigo 4º trata de fidelidade partidária. O artigo 5º, de redução de idade. O artigo 6º trata de projeto de iniciativa popular. O artigo 7º trata as resoluções e demais atos normativos editados pelo Tribunal Superior Eleitoral. O 8º trata da janela partidária. O 9º trata do processo de votação eletrônica e impressão de votos. O 10º, mandato da mesa, as mesas diretoras da Câmara e do Senado Federal. E o artigo 11º trata de assuntos ligados à Polícia Militar e aos bombeiros. Muito bem. Destaco que, após inúmeros debates e reflexões sobre o tema, o plenário evoluiu para o entendimento no sentido de que apenas o artigo 8º, que trata da janela para mudança de partido político, deve ser aprovado por hora. O restante da PEC será destacado, como permite o artigo 312, inciso 1º do Regimento, para constituir proposição autônoma, fatiando-a, como dizemos casualmente no Congresso Nacional, de forma que a Casa possa decidir oportunamente sobre a matéria, sem a premência que o calendário eleitoral, nesse momento, nos impõe. Assim, somos favoráveis ao artigo 8º. Quanto aos demais artigos, acompanhamos o entendimento de que devam ser destacados para constituir proposição autônoma
nos termos do artigo 312, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal. Assim sendo, a proposta de emenda à Constituição número 113 de 2005 altera a Constituição Federal para estabelecer a possibilidade excepcional de desfiliação partidária por tempo determinado. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Passa agora a vigorar como artigo 1º. Artigo 1º. É facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do partido pelo qual foi eleito nos 30 dias seguintes à promulgação desta emenda constitucional, sem prejuízo do mandato, não sendo essa desfiliação considerada para os fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Artigo 2º, esta emenda constitucional entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o que eu tinha a dizer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Não há necessidade de justificar a razão da aceitação desse artigo. Portanto, era o que eu tinha a relatar ou seja, a aprovação de apenas o artigo 8º, que passa a ter o artigo 1º e o artigo 2º da Constituição Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão a matéria, o parecer do relator, senador Raimundo Lira, é favorável ao artigo 8º e, quanto aos demais dispositivos, sugerem a constituição de proposição autônoma. O que é? Alguém está falando alguma coisa? Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Eu queria sugerir a Vossa Excelência que, como nós vamos ter 2 votações nominais, que nós pudéssemos encerrar a discussão, abrir o painel e todos falariam encaminhando a votação para que a votação pudesse começar a acontecer. Portanto, fica a sugestão a Vossa Excelência para que a gente inicie já a votação, senhor presidente. De acordo também, presidente. O PMDB encaminha, pela liderança do PMDB, essa posição colocada pelo senador Romero Jucá, fazendo um encaminhamento que Vossa Excelência possa, para agilizar os trabalhos, abrir o painel e os encaminhamentos podiam ser feitos durante a votação, tendo em vista que nós precisamos fazer 2 votações seguidas. Vamos fazer 2 votações seguidas, ainda teremos outras votações, e essas 2 votações são nominais, portanto, sendo PEC, emenda à Constituição, nós precisamos, senhor presidente, de termos aqui pelo menos 49 votos favoráveis. Por esse motivo, eu solicito a Vossa Excelência que determine a abertura do painel para que a gente possa dar início à votação dessa importante matéria, senhor presidente. É esse o encaminhamento que faço, e o PMDB já convida os seus senadores e as suas senadoras para que compareçam ao plenário do Senado Federal. Nós estamos iniciando um processo de votação nominal em matéria importante, que é a emenda à Constituição brasileira. Portanto, parabenizando ao senador Raimundo Lira, que é o relator dessa matéria, que anuiu, juntamente com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para que nós pudéssemos
votar essa matéria na noite de hoje e que eu peço a Vossa Excelência presidente, que determine a abertura do painel para o encaminhamento. O PMDB vota sim, senhor presidente. Presidente, eu gostaria de dizer da importância de poder abrir o painel, porque depois teremos outra votação nominal do super simples, com anuência, se tivermos, dos líderes. E para isso precisaremos da presença dos senadores, porque não é uma PEC, mas necessita de 41 votos nominais. Então, se pudermos votar começarmos a votar nesse momento a PEC que está em votação, brilhantemente relatada pelo senador Raimundo Lira, seria ótimo. Senhor presidente, para encaminhar. Presidente. Senhor presidente, para encaminhar. Presidente. Senhor presidente, para encaminhar. Roberto Costa. Cumprindo o acordo que foi aqui feito, nós não vamos obstruir, mas a posição do PT, todos conhecem, é contra. Então o PT indica o voto não. Bandeira, vamos. Pede aí para agilizar. Presidente. Há sobre a mesa um requerimento que será lido pelo senador Vicentinho Alves. Requerimento. Requeiro nos termos do artigo 312, inciso 1º do Regimento Interno, destaque aos artigos 1º ao 7º e do 9º ao 11º da proposta de emenda à Constituição número 113 de 2015, a fim de constituir proposta autônoma. É esse o requerimento, senhor presidente. Votação do requerimento. As senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A matéria destacada vai à Comissão de Constituição e Justiça. Senador José Agripino. Senhor presidente, só um aviso. O relator está no aguardo do encerramento da discussão para que possa se iniciar a votação. Ele está na tribuna e preocupado com o anúncio por Vossa Excelência do encerramento da discussão para o início de votação. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação em primeiro turno. Votação do artigo 8º da proposta remanescente. Senhor presidente, senador Humberto, retificando aqui o voto da nossa bancada, nós vamos liberar a votação para atender o acordo que, no meu entendimento, era de que nós não faríamos nenhuma obstrução. Porém... Excelência, uma palavra. Senador Humberto. Portanto, senhor presidente, eu libero a bancada do PT para votar nessa matéria. Presidente, vamos abrir o painel. Senador Eunício. Presidente, o painel já está aberto. Eu peço, no entanto, aos senadores que não se ausentem do plenário, porque nós vamos ter ainda 2 votações nominais. Senador Eunício. PSDB vota... Presidente, eu quero esclarecer isso aqui. Eu tenho uma dificuldade enorme de fazer acordo. Agora, acordo nessa casa são acordos para serem cumpridos. O líder Pimentel estava aqui representando, inclusive, o Partido dos Trabalhadores, assinou o requerimento de urgência, comigo. Presidente, por favor, presidente. Assinou o requerimento... Não promulgarei sem... Assinou o requerimento de urgência e agora, inesperadamente, e não sei qual a motivação, o líder do PT modifica a posição do acordo para liberar a bancada. Eu quero deixar bem claro que a partir de hoje eu terei muita dificuldade de fazer acordo com o Partido dos Trabalhadores, porque eu não faço acordo em nome do meu partido para não honrar o acordo que foi feito. Portanto, na hora em que eu estou ausente, que o vice-líder do PMDB assinar um acordo aqui, eu vou honrar o acordo mesmo discordando dele. Então, eu lamento profundamente esse encaminhamento, acho estranho esse posicionamento, e a partir de hoje o PMDB vai ter muita dificuldade de fazer entendimento com o Partido dos Trabalhadores pelo comportamento que vejo aqui nessa noite, e o PMDB encaminha o voto sim, senhor presidente.
PMDB encaminha o voto sim. Senador Pimentel. Senhor presidente, nós fizemos o acordo no calendário especial, assinei o acordo. Sempre deixamos claro de que a nossa bancada tem uma posição do partido sobre essa matéria e que eu votaria sim, e votei sim. Pedi ao meu líder, aqui ele está liberando exatamente para superar essa posição do partido, que não é apenas da bancada. Senhor presidente, PDT... Primeiro, eu acho que nós temos que conversar as coisas aqui com absoluta tranquilidade, com respeito a todas as lideranças que aqui representam seus partidos. Não houve nunca, em nenhum momento aqui nesse Senado, descumprimento da nossa parte de qualquer acordo que foi feito. Eu estava no cafezinho, o senador Pimentel me ligou, foi lá conversar comigo, perguntando se havia acordo para se votar a PEC da janela aqui. Eu disse, não tem problema, desde que a gente possa votar contra, porque a posição do partido é contra. Ainda semana passada, o presidente do partido nos ligou dizendo que era contra. Agora, nós não iríamos obstruir. Todo mundo lembra que na semana passada na CCJ, o senador Lindbergh Faria pediu vista. Então, não acho que se justifique a colocação do senador Eunício Oliveira, porque eu tenho o máximo respeito, mas não cabe isso. Agora, se o líder Pimentel confirmar aqui que fez o acordo em nome da bancada do PT, eu honrarei, não tem nenhum problema. Agora, eu também não admito que se venha tratar companheiros aqui como se nós estivéssemos quebrando a palavra. Se o senador Pimentel aqui confirmar que fez um acordo em nome da bancada do PT, eu honrarei. Mas não foi essa a informação que me chegou quando eu estava no cafezinho. Senador Roberto Costa. Tem muito senhor presidente, PDT... Aqui está na mesa, eu acho que esse assunto... pelo líder Pimentel. Eu acho que esse assunto já evoluiu bem, Presidente, o PDT encaminha voto sim, senhor presidente. Presidente Renan, aqui, ó. Presidente, aqui, ó. O PDT encaminha voto sim. Aqui, presidente. Voto sim, o PDT. PDT sim. Senador Petecão. Presidente, o PSD encaminha o voto sim e... Como estou recebendo várias ligações de vereadores, deputados estaduais, esse projeto é que libera a janela para a mudança de partido. Que foi dito aí por Vossa Excelência num linguajar mais técnico, mas esse projeto é que trata da liberação dos parlamentares, vereadores e deputados. Obrigado, senhor presidente. Está havendo uma deformação muito grande no processo, uma nova deformação no processo político brasileiro. É que a partir de decisão judicial, o Partido da Mulher, que é um partido respeitável, já filiou 35 homens. Não tem nenhuma mulher. Presidente. 5 homens parlamentares. É que as pessoas estão ligando, presidente, perguntando. Senhor presidente, o PR também indica o voto sim, até porque está no momento de dar liberdade a todos. Por favor. Então, entende que é o momento. Me permita, presidente, abrir a janela. Me permita encaminhar o seguinte. Em primeiro lugar, é o seguinte, o prazo limite, segundo a legislação, na prática, termina hoje, dia 9. Ou seja, para efeitos desta nossa medida combater o que eu concordo com Vossa Excelência, que é uma enorme deformação do sistema político brasileiro, que é a abertura que se deu a esse chamado Partido da Mulher Brasileira, que nem mulher tem no conjunto dos seus quadros, com exceção de 2, da bancada que o integra, e eu concordo que esse dispositivo que nós aqui vamos aprovar é um dispositivo para frear absurdos como este, mas eu queria ao mesmo tempo, senhor presidente, fazer um apelo a Vossa Excelência para orientar o nosso voto da Rede de Sustentabilidade favoravelmente. Nós concordamos em votar hoje, em quebrar o interstício e votar o segundo turno, mas queria que Vossa Excelência deixasse a promulgação suspensa para discutir a melhor data de promulgação com o conjunto dos líderes partidários, porque assim nós teríamos o tempo necessário e como a promulgação, somente a partir da promulgação, se contará os 30 dias, eu queria acordar aqui com Vossa Excelência
com o líder Eunício do PMDB e com os demais líderes, e este encaminhamento, ou seja, aprovaríamos a matéria e a data de promulgação acertaríamos posteriormente em acordo com os líderes partidários. Eu quero agradecer a intervenção do senador Randolfo Rodrigues, porque ela enseja que nós façamos aqui de público um compromisso com relação ao calendário de promulgação, se essa for a decisão da Casa, de que nós só faremos essa promulgação em comum acordo com os líderes partidários. Foi esse o compromisso que assumi com o líder Fernando Collor, com o líder Benedito de Lila, com o líder José Pimentel, com o líder Petecão, com o líder José Agripino, com o líder Cássio Cunha Lima, com o líder Randolfo Rodrigues, com o líder Humberto Costa e com o líder Eunício Oliveira. Agradeço, Vossa Excelência, e a partir do caminhamento de Vossa Excelência, a rede vota sim. Senhor presidente, PPS sim. Para encaminhar sim pelo PSDB, por gentileza, para registrar o voto sim do PSDB. É importante. PSC sim, presidente. Sim. O PP encaminha o voto sim. PPS sim. Ô, Eunício, Temer falou... Senhor presidente, o democrata vota sim. O democrata vota sim. O democrata vota sim, Davi Alcolumbre, que compareça ao plenário para votar. Como vota o PSB? Presidente, eu votarei favorável e o PSB, por intermédio do senador Capibaribe, já vai PSB vota sim. Senador Enquanto os senadores chegam, eu posso fazer algumas considerações. Eu acho que o que nós estamos passando no Brasil, com essa multiplicação de partidos políticos, muita gente fala que o Congresso é o culpado, que a Câmara dos Deputados e o Senado não fizeram uma legislação adequada para evitar esta enxurrada de partidos, essa proliferação de siglas partidárias. Mas eu acho que o Supremo Tribunal Federal também tem a sua cota de responsabilidade, porque ao permitir que um parlamentar possa migrar de um partido mais antigo para um partido novo e levar consigo o fundo partidário, e além disso, mais atrás o Supremo rejeitou aquilo que o Congresso já havia aprovado, a chamada cláusula de desempenho, cláusula de barreira. Isso ajudou e muito a essa multiplicidade de siglas partidárias, muitas das quais não têm nenhuma mensagem ideológica, nenhum projeto de mudança do Brasil, nenhuma mensagem nova para renovar a nossa política. A exemplo do partido que foi criado recentemente, senhor presidente, o Partido das Mulheres. Nós todos aqui não cansamos de enaltecer as mulheres, criando cotas para as mulheres, facilitando a sua entrada ou seu ingresso na vida política. Mas, do jeito que foi feito aí o Partido das Mulheres, eu estou tomando conhecimento que já existem 23 deputados já inscritos, passando de partidos mais antigos para esse partido novo, 23 deputados federais, sendo que apenas existem 2 mulheres no Partido das Mulheres e 21 homens no Partido das Mulheres. Vê-se por aí, senhor presidente, que essa foi uma manobra exclusivamente para mudar de partido
o deputado leva consigo o fundo partidário, dá prejuízo àqueles partidos que se organizaram ao longo de tantos e tantos anos, subtraindo parcelas importantes do fundo partidário, que é dinheiro público, que é pago pela população. Vamos pedir para não votar hoje? E eu acho, senhor presidente, que se o Congresso tem alguma culpa nessa proliferação de partidos, essas distorções a que nós estamos falando, também a Justiça teve a sua contribuição, tem a sua cota de responsabilidade ao aprovar, ao rejeitar a cláusula de desempenho, a permitir que Partido Novo possa receber deputado e ao permitir, afinal, que o fundo partidário saísse de um partido já inscrito no Tribunal Superior Eleitoral há muitos anos e levasse para o novo partido. Por isso, senhor presidente, não tem jeito. É preciso que, para combater essa distorção, haja uma arma em contrário. E a arma, sem dúvida alguma, é essa que nós estamos criando aqui. Uma janela para que, pelo menos, algo de seriedade aconteça nesse país e que isso assegure aos partidos que têm proposta, que têm mensagem, que têm estatuto, que têm programa, a permanência de deputados que queiram ficar neste partido em benefício da nação. Senador Humberto Costa. Senhor presidente, nós aqui preservamos o sentido da palavra dada mais do que qualquer coisa. E eu quero reafirmar que o entendimento que foi feito era de que nós não iríamos obstruir a votação. Cadê o calendário? Porém, pela posição do nosso partido, nós votaríamos contra a abertura da janela, pelo mesmo argumento da defesa da fidelidade partidária. No entanto, senhor presidente, para que não paire aqui, até pela reação exageradamente forte do senador Eunício Oliveira, eu quero reafirmar isso. Eu não estava quebrando nenhum acordo. Porém, me dirigi ao presidente do meu partido agora e com ele conversei nos termos em que está posto uma janela de 30 dias após a promulgação dessa emenda constitucional e, ao final, o fechamento dessa possibilidade, eu vou reencaminhar o voto sim. E lamento a postura, a posição do senador Eunício Oliveira, a quem eu respeito muito, mas acho que não teve uma posição adequada no trato conosco nessa questão, porque o acordo não era esse. Então o PT vota sim. PT encaminha o voto sim. E eu quero cumprimentar o senador Humberto, cuja decisão é importante para que nós tenhamos hoje a conclusão dessa matéria, que é uma eficaz resposta à deformação do processo partidário brasileiro, político partidário, deformado por decisões judiciais. E hoje não é dia de divergir com o senador Eunício Oliveira, que nós teremos logo mais um compromisso na casa do senador Eunício Oliveira. A mesa um requerimento. Quando terminar a votação, nós leremos um requerimento.
Senhor presidente, só para não encerrar a votação, senhor presidente, porque o senador Davi Alcolumbre acabou de me ligar, ele está a caminho e tem desejo de votar. Faremos isso, senador José Agripino. Presidente, Renan Calheiros, grande líder do Estado, bravo Estado do Alagoas. O PRB encaminha o voto sim. PRB encaminha o voto sim. Agora, senhor presidente, apenas uma consideração. Com a palavra. Tem um ditado que diz: cada macaco no seu galho. Quando o Supremo resolveu legislar para acabar com a troca de partidos, eles não são políticos. Criaram a maior troca de partido que já houve na história da República Brasileira. Não só isso, como criação de partidos. Nós saímos de 18 para mais de 30 partidos. Isso porque um voluntarismo do Supremo usurpou o nosso papel de legislador e deu nisso. Quer dizer, estamos votando mais uma janela para acomodar as coisas. É bom que isso fique consignado e que os ilustres membros do Supremo Tribunal Federal atentem para isso. Aqui, os projetos são apresentados, emendados, relatados, votados em várias comissões, se discute dia e noite, se sofre todas as pressões, depois vai para a Câmara, depois volta para cá. Isso não é uma decisão de 11, senhor presidente. Isso é uma decisão de centenas e centenas de homens que andam na rua, que conhecem o povo, que disputam eleições. A intenção era: os partidos políticos não vão mudar mais de partido, pois se criaram diversos partidos e nunca se mudou tanto de partido. Obrigado, presidente. Agradecemos a Vossa Excelência. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Senador Raimundo Lira, meus cumprimentos pela brilhante relatoria que Vossa Excelência tem. Sim, 63, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está, portanto, de maneira unânime, indiscutível, aprovada a proposta de emenda à Constituição número 113 de 2015. Segundo turno, presidente. Em seu artigo 8º, em primeiro turno. Senador Omar Aziz. Senhor presidente, para encaminhar o voto sim, mas também para se fazer justiça. A postura do senador Pimentel, a postura do senador Humberto Costa, há de se ressalvar que o acordo proposto no início foi cumprido na íntegra. O PT todo votou pelo projeto. E vamos votar o segundo turno agora. O PSD encaminha o voto sim. PSD encaminha o voto sim. Eu peço à Secretaria-Geral da Mesa que, por favor, prepare o painel. Está aberta a votação em segundo turno. As senadoras e senadores já podem votar. Orientar, presidente. Senador Amorim. PC orienta sim, presidente. PC orienta sim. PRB orienta sim. PRB orienta sim. PSDB vota sim, presidente. PSDB vota sim. PDT encaminha voto sim, senhor presidente. PDT encaminha o voto sim. O PR confirma novamente, de novo, outra vez, o voto sim. PR encaminha o voto vota sim. sim. Rede sim, presidente. Rede sim. Senador Capiberibe. PSB vota sim, senhor presidente. PSB vota sim. PMDB vota sim. PPS vota sim. PPS vota sim. PSD vota sim. PSD vota sim. Presidente PSD vota sim. Democratas vota sim. Democratas votam sim.
botar esse negócio. Presidente Renan. Presidente, Blairo Maggi. Senador Blairo Maggi. Presidente, eu quero... Já votei a primeira vez, já votei a segunda vez também, mas mais a título de esclarecimento aos nossos deputados estaduais, os vereadores, os